73 curvas, 11 tipos de asfalto diferente, 300 metros de variação topográfica. Mais do que isso, imagina na sua cabeça o maior encontro de carros de todo tipo que você pode imaginar e sonhar, como se fosse um mega encontro de posto, mas em vez dos carros ficarem todos parados, todos eles se encontram no autódromo mais espetacular que você consegue imaginar. Será que eu preciso realmente falar onde a gente está? Digamos que você acabou de pousar em Marte e precise muito saber. Então, meus amigos, Nürburgring Nordschleife. Segunda vez que a gente realiza em 2 anos esse sonho. E mais do que isso, nós estamos aqui com uma turma de 18 entusiastas, um programa que a gente desenvolveu com o maior carinho com a Special Trip. E nessa série de vídeos que começa aqui, vocês vão ver tudo o que a gente fez, ou praticamente tudo, que tem umas coisas que são muito divertidas, que a gente revela aqui só na hora para quem está participando com a gente, que pode ser um de vocês. Ano que vem, a gente já pode anunciar para você aqui em primeira mão, o nosso programa é no Goodwood Festival of Speed. Mas não tem como abrir mão de Nürburgring Nordschleife, porque, caras, tem carros aqui, por exemplo, esse que estão vendo agora aí, Ginetta G4, um carro inglês, 500 quilos. Pesa como um Caterham, estrutura tubular, motor central dianteiro, um carro que deu o maior trabalho para os supercarros na época, porque era um carro de corrida com placa. A galera hoje bota um Zetec 1.6, 2.0 e faz esse carro dar trabalho para supercarros atuais. Aqui você vê Mercedes 190e, Jaguar E-Type, Lancia Delta Integrale, todo tipo de Subaru, Lancer Evolution, até Ferrari, que é tão raro da gente ver realmente participando de um track day com outros carros de outras marcas, você vê. Aqui Porsche 911 GT3, Cayman GT4, é quase carne de vaca. E36, então, é uma ferramenta de uso para todo tipo de entusiasta. E46, do tipo que você puder sonhar, você vai encontrar aqui. 911 GT3 servindo de ring taxi para levar a galera. Vários, inclusive, dos nossos entusiastas que estão aqui com a gente, optaram em fazer uma carona com essa. Já falei muito, né, caras? Na verdade, então está na hora de vocês começarem a ver tudo que a gente fez, começando com o Museu da BMW. Nossa aventura 2023 com a Special Trip começa aqui, no Museu da BMW. Aqui embaixo vocês conseguem ver alguns dos Roadsters e Coupés aí que eles fabricaram entre as décadas de 30 e começo dos anos 2000, mas aqui em cima está o carro que eu quis começar esse vídeo porque, gente, é um Art Car legítimo. Se você não sabe o que é Art Car, foi um programa que nem começou na BMW, na verdade foi um piloto e leiloeiro chamado Hervé Poulain que solicitou o artista Alexander Calder para fazer uma pintura totalmente customizada no seu BMW 3.0 CSL, que não é esse carro aqui, em 75 para competir nas 24 horas de Le Mans. A ideia foi um sucesso e depois disso, um ano após o outro, já com a ajuda da BMW, esse legado se seguiu, gerando até 18 carros que foram muito famosos. Esse aqui é um dos mais famosos, que foi de 76, um ano depois, então, daquela solicitação que foi feita pelo Alexander Calder, mas aqui o artista foi o Frank Stella. E ele fez essa pintura inspirada naqueles papéis milimetrados, né, utilizados por engenheiros e arquitetos, e aí fez uma piração aqui nas linhas em cima do carro. Uma coisa que é interessante, vocês conseguem ver aí, é uma miniatura 1:5, que era exatamente essa daqui, a miniatura que os artistas pintavam, tá? Aqui no carro, em escala real, a pintura era feita pelos técnicos da BMW. O único artista que realmente pintou o carro com as mãos dele em cima do veículo foi o Andy Warhol, que acabou fazendo aquele M1. Até um pouco esquisito o visual do carro, né? Mas vale esse crédito porque foi o único que realmente pintou em cima do carro. Vários artistas de pop art, inclusive, por exemplo, o Roy Lichtenstein acabou fazendo um art car também, inclusive no ano seguinte, 77. Mas o que é mais legal desse aqui não é só o layout dele, que é diferentão, mas o fato de ser um 3.0 CSL Grupo 5. Esse carro aqui é a versão mais extrema, tinha 750 cavalos, mais de 300 km por hora na reta Mulsanne. Olha as bitolas desse carro, proposta aerodinâmica, praticamente um Fórmula 1 da década de 70, só que vestido numa carroceria de turismo.
Uma boa parte da história da BMW, especialmente na década de 30 e 40, está ligado aos motores de aviação da Luftwaffe. Olha só o conceito maluco desse motor radial duplo. A gente tem duas bancadas radiais aqui de cilindros, são 14 cilindros impares aqui, 42 litros, 41,8, 2.000 cavalos. Aqui nesse outro motor a gente consegue ver um pouquinho melhor como que é a engenharia maluca desses motores. Olha só que coisa mais doida. Aqui vocês conseguem ver os cames, e note que é roletado aqui o acionamento. Ó, isso aqui na década de 30, essas varetas gigantescas, as válvulas são enormes. Olha só o tamanho disso aqui, tamanho de um pistão aí, de um que seria um up, por exemplo. E olha, se liga o tamanho do pistão desse motor. A biela é o tamanho do meu antebraço praticamente. E é doido como tudo começa e termina meio que no mesmo lugar, né? Porque o acionamento está aqui, nesse conjunto que mistura um comando e uma espécie de volante de motor, e aqui a gente já tem anexo junto o virabrequim, uma coisa completamente maluca. Esse motor radial aqui, esse em específico feito sob licença da Pratt & Whitney, né, americana. Aqui a gente tem mais ou menos quantos cavalos? 690 cavalos, se liga só. Aqui, olha o tamanho desse virabrequim aqui, ó. O tamanho desse conjunto aqui. Esse aqui é um V12 já no hidroavião, a gente consegue ver aí. Também tem seus 40 e poucos litros e por volta de 700 cavalos. Pergunta rápida para vocês. Quantos cilindros você acha que tem esse motor aqui? Afinal, a gente tem aqui 4 pontos de admissão por bancada e seria 2 coletores de 4 cilindros cada lado? Não, esse motor aqui é um 4 cilindros em linha e digo mais, esse aqui é aquele bloco M10 que eventualmente virou o motor de Fórmula 1 do Brabham lá do Nelson Piquet, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Isso aqui mostra para vocês só o nível de complexidade de desenvolvimento da engenharia da BMW, porque aqui a gente está falando de um motor 4 cilindros em linha, 2 litros, 260 cavalos, 100% aspirado e um conceito de cabeçote que eu nunca vi na vida. Confesso para vocês que eu nunca tinha visto esse motor e é muito complicado a gente imaginar, porque são 4 válvulas por cilindro, mas elas são distribuídas de uma forma que seria quase como se fosse um V8, só que com um pistão só ativando essas válvulas. Então fica uma coisa simétrica e completamente xarope, né? Você tem um coletor de escape para esse lado, um coletor de escape para esse outro aqui, esses corpos de borboletas individuais, esse motor que é 4 cilindros em linha e um bloco essencialmente tradicional do M10, do 1500 Neue Klasse, que provavelmente está aqui no museu. E é uma coisa completamente xarope. O torque aqui mais ou menos 24 kgfm, só que você tem uma banda curtíssima. Tá aqui as especificações, ó. Você tem o torque máximo a 8.000 RPM e a potência de 260 cavalos a 8.500 RPM. Então você tinha 500 RPM para trabalhar aqui entre o torque e a potência máxima. E realmente tinha que ser um fórmula para você conseguir tirar o máximo desempenho. Mas a engenharia e a maluquice desse cabeçote mostra a importância de um cabeçote num conceito de motor, porque o bloco é essencialmente tradicional da M10, mas esse cabeçote mudou completamente o conceito do motor. Se liga só no tamanho do turbo. Esse é o épico motor que atendeu aos BMW de Fórmula 1 da Brabham, né? BT52 a 56, ou seja, 5 a 6 anos de atividade desse motor, que é a evolução final do bloco M10. É como se pegasse um AP de rua e fizesse um motor de Fórmula 1, literalmente, porque esse bloco M10 é aquele mesmo que a gente viu no motor de Fórmula 2 e que era do 1500 Neue Klasse. Cacete, caras. 4,4 bar de pressão, 1.100 cavalos. Pra você ter uma ideia do que era o lag desse motor, que tem 1,5 litro só, entre 8.500 RPM, que era a faixa de torque máximo que eu estou vendo aqui, que era aproximadamente 45 kgfm, entre 8.500 e 9.500 tinha 500 cavalos de diferença. Então, essa transição do fim do turbo lag, o cara tinha que ser bom. Tinha que ser muito, mas muito bom. Nota aqui o corpo de borboleta aqui antes do turbo. E o motor é essencialmente básico no seu conceito, mas imagina o nível de superdimensionamento de componentes que você não precisava ter nos componentes internos desse motor para suportar uma corrida, aí lógico, com seus 800 a 900 cavalos, mas essencialmente um motor de rua super ultra dimensionado e super ultra desenvolvido. Sensacional. Geralmente a gente associa os V8 na M3 com o E92, a geração E92, né? Mas a E46 teve também o seu V8, só que é só a versão de competição M3 GTR. Aqui a gente tem um V8 muito compacto, V8 de competição, né? Originalmente desenvolvido para a American Le Mans Series, mas que foi incorporado aí para você usar no M3 GTR. 500 cavalos, 4 litros de motor só,
8.000 RPM, então extremamente eficaz, sem girar demais, justamente você ter um endurance, você ter um motor que dura bastante. Uma coisa bem interessante, diâmetro e curso aqui, ó, a gente tem 94 milímetros de diâmetro de cilindro e só 72 milímetros de deslocamento. Então a gente é um motor que trabalhava com bastante folga, no sentido de ser, teoricamente, um motor para rotações até muito mais altas do que ele trabalhava, mas ao mesmo tempo ele não trabalhava com um teto tão alto e que justamente permitia você ter um motor que durasse muito para uma prova de longa duração. Aqui a gente tem um Fórmula E, mas ninguém quer saber desses negócios aí, não, né? Aqui, ó. Aqui a Fórmula 1 conheceu o seu ápice. V10 aspirado, 3 litros, 18.500 RPM, 930 cavalos. É tão triste olhar para um motor como esse aqui e ver ele, na verdade, como uma peça do passado, porque para mim, aqui era realmente foi o ápice da Fórmula 1. Se você olhar os clipes de cobertura dessa categoria, nessa época aqui, você vê como os carros mudavam de direção rapidamente. Eles eram muito mais ágeis, os carros de hoje ficaram grandes, pesados e nem tem tanta diferença de potência assim. 930 cavalos contra 1.100 de hoje, 1.200 talvez, se é que chega a tudo isso aí. É triste, só de lembrar o som desses motores aspirados aqui na reta dos boxes Interlagos. E era uma coisa muito legal para onde estava indo a evolução da engenharia, né? Vocês lembram que a McLaren estava utilizando uns materiais como berílio e outras coisas que foram proibidos. Então, a evolução do motor aspirado realmente era no detalhe do detalhe, né? E aqui realmente a experiência era completamente orgânica. Olha o tamanho desse bloco aqui, 10 cilindros num bloco desse tamanho só. Praticamente um motor 4 cilindros em linha deitado, só que aqui a gente tem 10 cilindros. Chega aqui desse lado para você dar uma olhada no tamanho da embreagem desse motor aqui. Parece um hamburguinho, um mini hambúrguer. É por isso que você tinha que tomar muito cuidado também na largada em série de boxe, que era muito fácil você fritar a embreagem, né? Piquet mesmo falava que você tinha que realmente usar com muita parcimônia, mesmo na época do pedal ou na época da borboleta aqui, a embreagem você tinha que usar com muita sabedoria mesmo. Que motor sensacional! A gente tem a sequência que realmente fez a história da BMW que a gente guarda no coração e que foi fundamental realmente para a marca. Toda a marca europeia dessa época precisou de um carro como esse para ter bastante volume de vendas e ter bastante caixa, né? Então foi o Neue Klasse aqui, no caso da BMW, aqui 1600, né? Lembrando que é exatamente esse motor, a M10, que deu origem àquele motor da Fórmula 1 que a gente acabou de ver. Então, que loucura, né? Pensar em um motor do começo da década de 60 foi parar num Fórmula 1 do começo da década de 80, rendendo 1.100, 1.300 cavalos. Mas esse aqui é o antecessor, na verdade, de Série 3, todo o conceito já estava aqui. Mas como eu falei, esses 20 anos mais ou menos pós-guerra, por exemplo, a Alfa Romeo teve a Giulia, a Ford teve o Escort, então foram carros fundamentais para as fabricantes europeias nessa época. E aí a gente tem E30, né, o primeiro Série 3 realmente com esse número e esse nome, vamos dizer assim, desse grande legado. E a gente vai para o E36, E46, E90 e aqui no museu parece que acaba aqui a história, né? Por que será? Quando a gente olha da forma mais entusiasta, realmente são essas as gerações que marcaram realmente o coração do entusiasta por BMW, né? Carros sensacionais vieram depois, mas realmente aquilo que mexe, que move as pessoas, eu acho que acaba ali no E90. Talvez até um pouquinho antes, para mim em especial o E46 marca o ápice, vamos dizer assim, do que seria o Série 3, pelo menos no sentido entusiasta. Mas como eu falei, muitos produtos interessantes vieram depois, mesmo o Série G da Série 3, né, ainda assim é um produto interessante. De todas as coisas retardadas e idiotas que o ser humano pode fazer em cima do asfalto, sem dúvida nenhuma, Sidecar Racing está no topo da lista, ainda mais na Ilha de Man. BMW venceu 9 vezes essa prova, a partir de 67, quase em sequência, na verdade, até 76, com essa moto aqui. Motor boxer, e quando eu olho aqui desse lado, o cockpit e a posição de pilotagem, você começa a entender o nível de compromisso que os caras assumem, porque na prática o cara vai com a canela apoiada aqui, ele vai praticamente deitado,
o peito em cima do motor. Então, imagina que não é a temperatura, é a vibração no corpo e a sensação de velocidade, como você estando a menos de meio metro da sua cara no asfalto. Eu não sei nem o que é pior, na verdade, o papel do piloto ou do cara do sidecar que faz esse jogo inercial completamente maluco de se jogar por cima do piloto para as curvas que vão para esse lado, para a esquerda, ou para o lado do sidecar nas curvas que vão para o outro lado. É uma coisa completamente doida, sem comentários. É engraçado como a história se repete de umas formas meio engraçadas, né? Esse aqui é um 328 com um motor de 6 cilindros em linha de 2 litros. Carro pequeno, compacto, roadster, sentado praticamente em cima do eixo traseiro. Uma receita que a gente viu naquele carro ali também, né? O Z1. Tudo bem, um conceito de design completamente diferente. Aliás, nesse 328 a gente viu a grade duplo rim gigantesca que a BMW usa como argumento hoje para aquelas grades excessivamente agressivas. Porque mesmo se eu olhar nesse modelo aqui, mesmo tão grande, a grade ela é integrada ao design, né? Não é uma agressão. Mas enfim, o papo hoje não é design, só lembrei disso. Do Z1, uma das coisas mais interessantes é o sistema de abertura de portas. Não vou poder manipular, mas vocês conseguem ver como ela corre para baixo, né? É muito legal você ver o museu aqui, não só conhecer a história da marca, mas ver essas soluções pouco ortodoxas, tentativas de você fazer algo fora da caixa, né? Z8, talvez um dos designs mais lindos que a BMW fez em toda a sua história, né? Uma pegada um pouquinho Aston Martin, essa tentativa de misturar o clássico com o contemporâneo, V8, 400 cavalos, se eu não me engano. Estrela James Bond, né? E esse aqui, caras, é um carro que nunca chegou a ser produzido. Série 8 conversível, né? Um carro cheio de tecnologias, feito especialmente para o mercado americano. Nessa época, vale lembrar, né? O mercado americano tinha muita, mas muita importância para a BMW. Inclusive, comandou muitas decisões de design, de tipo de produto. Então aqui a gente tem um produto realmente voltado especialmente para o público americano. É engraçado a gente ver esse carro aqui e chegar à conclusão de que ele nunca foi produzido em série, essa versão aqui, 850, série 8, com, ou melhor, sem o teto conversível, né? Porque ficou totalmente coerente, mas a BMW chegou à conclusão de que não seria lucrativo o suficiente para você fazer todo esse desenvolvimento. E de fato, o série 8 é um carro que tinha muitas, mas muitas peças exclusivas, específicas daquele modelo. Nosso amigo Gui da Vanguard sabe muito bem dessa história, no canal dele vocês conseguem acompanhar a história dele com o série 8 dele. Tração traseira, motores 2 litros, câmbio 5 marchas, provavelmente freio a disco nas 4 rodas. Bom, na prática isso aqui a gente gosta de brincar, é a Alfa GTV ou a Alfa 105 alemã, BMW 2002 Ti. Mais ou menos aquele conceito que a gente viu no Neue Klasse, né, no carro que eventualmente acabou virando Série 3. É lógico que qualquer entusiasta pensando um pouquinho mais ia chegar à conclusão que era um carro divertido e que teria um potencial para programas de competições, como exatamente 2002 acabou sendo, né? Então, literalmente, esse carro aqui não só parece, como brigou muito com o Alfa Romeo GT 105 nas pistas na década de 60. E que design maravilhoso também. Um super esportivo de motor central traseiro, frente em cunha e faróis escamoteáveis não é exatamente a descrição de um BMW que você espera. Na verdade, se você olhar friamente para esse carro, ele parece mais um esportivo italiano, um Maserati Merak, um Bora, uma Ferrari 308 GT4, né? O mesmo 308 GTB que veio depois. E essa daqui é uma daquelas peças, um daqueles momentos que você vê o quanto que a BMW estava disposta a ir além. A ideia aqui é até uma coisa meio Ferrari, criar um carro que fosse primeiro um carro de competição para depois fazer um carro de rua derivado dele. Então, muito dessa coisa aqui do M1 é totalmente exclusiva. O design começando por ele, né? Giorgetto Giugiaro foi o cara que fez as linhas desse carro e por isso que você vê essa inspiração totalmente italiana no design desse carro. Ali do lado, a gente tem o carro do Piquet. A BMW fez uma categoria chamada Procar, onde competia esses carros com vários pilotos de Fórmula 1 e alguns pilotos também particulares de outras categorias. Chegaram a correr em Nürburgring Nordschleife, se não me engano foi em 79. E acho que até era o Hans Joachim Stuck, que era o piloto companheiro de equipe do Piquet. É um carro com um design sensacional, mas algo que acabou meio que não se repetindo na história da BMW, né? Acabou sendo um dos fracassos mais maravilhosos da história do automóvel.
E a gente conhece muito no Brasil, graças àquele carrinho de controle remoto chamado Pegasus. Quem viveu anos 80 sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, joga no Google que você vai curtir. Essa aqui é a forma final do meu BMW M favorito, M3 E30. Eu fico até chateado desse carro aqui estar largado meio que num canto, tão no canto literalmente do museu. Acho que ele merecia um destaque mais central. Eu gosto muito desse carro porque de todos os Série 3 é o único realmente que teve um motor 4 cilindros em linha, aspirado, girador, uma carroceria widebody tão agressiva, com toda essa inspiração da competição do universo dos anos 80, né? Se pegar os carros de rally, os carros de DTM, todos eles usavam e abusavam desses fender flares, né? Esse aqui inclusive é o M3 Evolution, né? Então tem 2,5 litros, 238 cavalos. Um carro que não é exatamente raro, mesmo no Brasil, mas que é simplesmente formidável. Aqui está o motor 4 cilindros em linha, aspiradão, esse corpo de admissão gigantesco, tamanho desse cabeçote, realmente um motor fabuloso para um carro incrível de tocada, sensacional. Quem viu as cenas da DTM desse carro aqui competindo ali nos S's, ali na parte essencial da pista, sabe muito bem o que estou falando. Dinâmica sensacional. Esse aqui é o M535i, posso estar falando uma besteira para vocês, mas se eu não me engano, esse aqui é o primeiro BMW M reconhecido com a sigla M mesmo, né? BMW Motorsport, com esse grafismo que ficou tão conhecido aí pelos fãs da marca. Um carro bem interessante também, né? Uma parte fundamental dessa experiência da Special Trip é a gente poder improvisar um pouco. A gente passa em um lugar legal como o Motor World e a gente resolve parar simplesmente e descobre que é um lugar sensacional, cheio de carros exóticos, lojas de preparadoras, concessionária da Bugatti, carros de corrida e o principal, um serviço de carina, que é onde colecionadores e pessoas comuns podem guardar os seus xodós, resultando nessa experiência como se fosse uma enorme prateleira de miniaturas, só que em escala 1:1. Sim, é o Nissan GT-R, sim, é o Mercedes 300 SL que vocês estão vendo aí na tela. Esse tipo de experiência é o que deixa a viagem ainda mais especial. A gente consegue ter esses momentos que muitas vezes são os grandes pontos da viagem, que é você poder improvisar e dar de cara com McLaren Senna, Ferrari, Porsche, dentre outros carros, incluindo alguns clássicos como esse 911 Short Wheelbase. E para quem gosta de carros americanos, a gente também tinha alguns Mustangs, Dodge Challenger, aí ó, Alfa SZ, enfim, foi uma verdadeira orgia automobilística nascida do simplesmente um cara, que bacana, vamos dar uma paradinha ali para ver, e assim a gente dá um toque ainda mais especial nessa viagem. E tem mais, na verdade, porque nascendo dessa experiência de parar ali, os entusiastas resolveram alugar um BMW M4 Competition e um Porsche 911 para dar um gostinho adicional de como é acelerar na Autobahn. Porque ali de Munique até Nürburgring eram mais ou menos 4 ou 5 horas de viagem, bom, pelo menos para a gente que estava indo de van. Para esses caras aí, eu tenho certeza que a viagem foi bem mais curta e bem mais veloz. Diferença de cultura, né? Aqui você abastece, você paga, não tem frentista, não tem ninguém te fiscalizando. Igualzinho o Brasil, né? E esse é um dos ritos mais importantes da Special Trip, compartilhar uma mesa de jantar com esses entusiastas, brindar com uma Weissbier ou uma Coca-Cola, acompanhada da legítima culinária alemã. Conhecer um pouquinho mais a história de vida de cada um, gente de todo o Brasil participando e compartilhando o mesmo gosto que é a paixão pelo automóvel. E esse rito do jantar ganha uma outra textura, uma outra camada
quando a gente está falando de Nürburgring Nordschleife, que é justamente o próximo ponto da nossa viagem, o grande ponto alto, e esse rito do jantar passa a estabelecer justamente o momento de compartilhar tudo o que a gente viveu na pista. E é justamente esse o assunto da próxima parte.